Você é uma pessoa ciumenta? O ciúme está te causando problemas relacionais? Você está se relacionando com a pessoa que morre de ciúmes? Fica comigo nesse vídeo. Eu me chamo Suelen Barbosa, sou psicanalista clínico. Seja bem-vindo aqui no meu divã. Eu vou trazer a visão dos maiores teóricos da psicanálise e também a ótica dos grandes ícones da psicologia. O que o seu inconsciente quer dizer com ciúme? Nesse vídeo você vai descobrir o que é o ciúme, as possíveis causas, o que há por trás desse sentimento e sobre os tipos de ciúme também. Tudo isso você vai ver hoje, não sai daqui. Primeiro, o ciúme é uma complexa rede de sentimentos como insegurança, possessividade, obsessão, medo da perda, controle, muitas vezes inadequação. Também pode ser associado ao desenvolvimento infantil, falha na autoestima, dinâmica familiar, assim como questões psíquicas inconscientes. Os maiores ícones da psicanálise trazem diferentes explicações para o fenômeno do ciúme. Já a psicologia comportamental defende que o comportamento humano é aprendido e mantido, enfatizando a influência de estímulos do ambiente, reforços e punições. A partir dessa perspectiva, o ciúme pode ser visto como uma postura adquirida ou uma resposta condicionada a certas situações, que são impulsionadas ou sustentadas ao longo do tempo por consequências de certos incentivos ou contextos. Eu vou começando pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud. Ele traz a teoria do complexo de Édipo e a rivalidade edípica, relacionando diretamente ao primeiro ciúme e ao desenvolvimento da sexualidade infantil. Eu vou deixar nos cards um vídeo meu que fala tudo sobre o complexo de Édipo. Porque para Freud, o ciúme é uma emoção primitiva, como uma resposta a ameaças na relação de amor com os pais. E já começa daí. Então ele argumentava que o ciúme e a posse já surgem na criança na fase fálica, onde é descoberta a sexualidade e os sentimentos de rivalidade entre a criança e o pai, pelo amor da mãe, ou a rivalidade com a mãe, pelo amor do pai. Ele também fala sobre o narcisismo, iniciado na infância, que é quando a criança tem uma crença individual de ser único e especial para os pais, sendo acolhido e amado primeiramente pela figura materna. E quando surge o pai, ou outras figuras parentais que roubam esse amor exclusivo da mãe pela criança, ela é jogada então no mundo da realidade e das frustrações. Freud também fala do ciúme como um mecanismo de defesa. Quando o sujeito sente que está perdendo algo importante, um objeto de amor ou de atenção, o ciúme pode atuar como uma defesa contra o medo da perda e uma maneira de lidar com a insegurança. Freud fez uma importante distinção entre ciúmes e inveja. Embora ambos envolvam um sentimento de posse sobre algo, geralmente uma pessoa, o ciúme é mais específico, ele envolve o medo de perder algo, uma relação, um afeto, uma atenção para outro. Enquanto a inveja é o desejo de possuir algo que o outro tem e que a pessoa sente não ter. Eu vou deixar um recadinho importante para você que sofre com a baixa autoestima, com a ansiedade e insônia, ou dependência emocional. Na descrição desse vídeo eu vou deixar para você várias indicações de recursos e ferramentas que eu indico para os meus pacientes. Então, ao final desse vídeo, confere lá nos links que tem muita coisa interessante que eu selecionei para você com efeitos terapêuticos incríveis e muita oferta. A próxima teórica da psicanálise é Melanie Klein. Klein, uma psicanalista influente, fala dos ciúmes a partir da sua teoria das relações objetais. Para ela, os bebês desenvolvem uma relação intensa e ambivalente com as suas figuras maternas, primeiros objetos de amor. O ciúme pode surgir quando o bebê percebe que a mãe dá atenção a outro objeto, um irmão, por exemplo, o que faz com que a criança sinta uma ameaça à relação exclusiva com a mãe. O ciúme é um reflexo de uma fantasia inconsciente de perda, ou uma projeção do medo de ser abandonado ou desvalorizado. Jacques Lacan, o psicanalista francês,
trouxe uma abordagem particular sobre os ciúmes, ligando a questão do olhar do outro e a dinâmica do desejo. Para Lacan, o desejo nunca é plenamente satisfeito. Ele está sempre em falta, o que ele chamou de objeto A, que é o objeto da falta. Nesse caso, o ciúme se manifesta quando a pessoa percebe que o objeto do seu desejo, a parceira, por exemplo, está sendo desejada por outra pessoa. O ciúme é, assim, uma expressão do deslocamento do desejo e da sensação de que o objeto de desejo não é mais exclusivo, mas pode ser exposto ao olhar de desejo de outro alguém. Ele associa isso à sensação de perda de domínio sobre o objeto desejado, onde o ciumento muitas vezes é confrontado com a sua própria fragilidade e vulnerabilidade, ao ver que o outro é também um ser desejante. Karen Haney, ela fala do ciúme e o desejo do afeto e segurança. Ela trouxe uma perspectiva sobre isso. Embora não tenha concentrado as suas teorias específicas ao ciúme, ela fala da teoria da neurose e dos desejos inconscientes. Haney acreditava que os sentimentos de ciúme podiam estar profundamente relacionados à insegurança da pessoa e ao desejo de afeto e segurança emocional. Para ela, o ciúme surge de uma sensação de desamparo emocional e do medo de não ser suficientemente amado ou valorizado. Na teoria Tendência de Busca por Afeto, Haney introduziu a ideia de que alguns indivíduos desenvolvem uma inclinação neuroticamente intensificada de buscar afeto como uma forma de se proteger da experiência da solidão ou da rejeição. Por trás do ciúme, há uma tentativa de se manter seguro em um relacionamento, sendo alimentado pela profunda necessidade de validação emocional. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar para você que sofre com baixa estima ou dependência emocional o meu Psicodesafio 21 Dias Online, 4ª edição, para mulheres. Tá muito especial, tarefas terapêuticas com super efeitos emocionais e aquele desconto que vocês adoram. Corre lá porque é por tempo limitado. Além disso, vou deixar também várias indicações de recursos e ferramentas que eu indico para os meus pacientes do consultório no combate da ansiedade. Então, ao final desse vídeo, confere lá nos links que tem muita coisa interessante para você. Carl Jung, também conhecido como Jung ou Jung, é um psicólogo suíço e fundador da psicologia analítica. Ele traz as suas teorias sobre o inconsciente coletivo, as sombras, os arquétipos e o processo de individualização. Nesse contexto relacionado aos ciúmes, ele defende que o ciúme pode ser visto como uma manifestação das sombras, ou seja, aspectos reprimidos ou negados de uma personalidade, como os desejos, impulsos ou sentimentos que não aceitamos como nossos. Quando sentimos ciúmes, podemos estar projetando partes da gente mesmo não reconhecidas, como insegurança, medos ou desejos possessivos. O ciúme, assim, pode ser uma forma de confronto com essa sombra. Já quando ele trata sobre a individualização, ele fala que, nesse caso, sentir ciúme é um sinal de que essa pessoa ainda não se integrou plenamente a certos aspectos de si mesma. É um desequilíbrio interno e falta de confiança do próprio valor. É um reflexo de insegurança, onde se usa o controle pelo medo de perder o afeto. Hans Cowey, o psicanalista de orientação psicodinâmica e narcisista, também contribui na compreensão dos ciúmes. Ele sugeriu que o ciúme poderia vir da fragilidade narcísica e ser um reflexo do self frágil de uma pessoa com tendências narcisistas. Quando o objeto de sua afeição ou atenção é desejado por outro, isso ameaça seu sentimento de grandeza e superioridade, uma vez que a autoestima do narcisista já é muito baixa. O ciúme atua como uma defesa contra a sensação de desvalorização e uma tentativa de proteger a integridade do self. O self é o conceito e percepção de si. Skinner. Skinner é um dos maiores nomes da psicologia comportamental e o condicionamento operante. Skinner sugeria
que o ciúme é um comportamento aprendido que se desenvolve ao longo da vida, com base nas consequências que esse comportamento pode gerar. Se, por exemplo, um indivíduo expressa ciúmes de uma maneira que resulta em atenção, carinho ou outros reforços positivos, como o parceiro demonstrando mais afeto ou reafirmações de amor, o comportamento de ciúme será reforçado e provavelmente ocorrerá com mais frequência ou mais intensidade. O ciúme também pode ser mantido por reforço negativo. Se, por exemplo, a pessoa que sente ciúmes consegue evitar um evento doloroso, como perder o afeto do parceiro momentaneamente, ou remover uma ameaça percebida ao relacionamento, por exemplo, desencoraja o parceiro de se aproximar de coisas, ambientes ou de outras pessoas, ou tentar distanciar o parceiro de coisas que vê como uma ameaça. O comportamento ciumento é reforçado porque ele alivia a sensação de insegurança, ameaça, medo de perder ou abandono. John Watson. John foi o fundador do behaviorismo radical e o comportamento condicionado emocional. Ele fala sobre os comportamentos, inclusive do ciúme, a partir de experiências específicas. Ele explica sobre os comportamentos condicionados como respostas aos estímulos, que, quando reforçados positivamente, se tornam comportamentos mantidos. Por exemplo, a atenção é o estímulo, o ciúme, que é a resposta emocional para gerar atenção ou reconhecimento. Ou também o desaparecimento do comportamento por extinção. Se o comportamento do ciúme não for mais reforçado de nenhuma forma, ele pode diminuir e desaparecer. Se a pessoa ciumenta que expressa insegurança sem obter do parceiro a reação esperada de atenção, consolo ou reafirmações de afeto, o comportamento de ciúme pode começar a desaparecer por um processo de extinção. Albert Bandura é um dos teóricos mais influentes da psicologia comportamental, que contribuiu com a teoria da aprendizagem social e modelagem. Grande parte do comportamento humano é transmitido observando e imitando o comportamento de outras pessoas. Se uma pessoa cresceu em um ambiente onde os pais ou outras figuras de autoridade demonstraram ciúmes de maneira exagerada ou possessiva, essa criança pode internalizar esse comportamento e replicá-lo em sua própria vida adulta, pois vão existir as expectativas do reforço social e de que o comportamento do ciúme será recompensado. Donald Hebb, considerado um dos fundadores da neuropsicologia do comportamento, o neurocientista fala em suas teorias como o ambiente modela a atividade cerebral e a formação de padrões comportamentais, que se sustentam por ativação neural. São as associações de sentimentos, como de insegurança ou posse, a um padrão neural, ameaças que geram ciúme. Na descrição desse vídeo eu vou deixar para você várias indicações de livros de autoconhecimento, mindfulness, essenciais de aromaterapia, encapsulados e naturais, recursos para regular a ansiedade e o estresse, o meu psicodesafio 21 dias, desenvolva sua autoestima, e o desafio 21 dias no combate à dependência emocional. A projeção é um mecanismo em que a pessoa atribui aos outros características ou comportamentos que ela mesma tem, mas não quer ou não consegue reconhecer. No caso do ciúme, a pessoa pode acusar o parceiro de ser infiel ou de ter interesse em outra pessoa, quando na verdade ela própria pode estar vivendo esses impulsos inconscientes ou ter um desejo reprimido de traição. Isso ocorre para deslocar a ansiedade de sua própria infidelidade ou desejos proibidos para o parceiro, sem reconhecer que essa emoção vem de dentro de si mesma. A pessoa que costuma trair projeta no outro o seu próprio comportamento, e ao se ver no outro, ela tem reações de insegurança, desconfiança, acusações injustas e julgamentos, atacando o parceiro com controle e posse. Uma pessoa de baixa autoestima é uma pessoa muito insegura de si mesma. Ela acredita que o parceiro possa ser atraído por pessoas melhores e mais interessantes do que ela. E essas inseguranças se tornam uma ameaça constante, levando o indivíduo a sentir ciúmes com muita frequência. Padrão familiar. Pessoas que cresceram em famílias onde o ciúme excessivo também era interpretado como amor,
tem a crença de que o amor mora dentro de qualquer comportamento excessivo, como de controle, posse ou abuso emocional. Também pela repetição de padrões comportamentais das figuras de autoridade, por exemplo, os pais ciumentos. E essa referência pode se perpetuar como o jeito certo ou normal de se relacionar, medo ou trauma do abandono. O medo do abandono está frequentemente no centro do ciúme excessivo. Esse medo pode ser relacionado a experiências de abandono ou negligência na infância, quando a criança sente que o vínculo com os pais ou cuidadores estava ameaçado. Esse trauma pode ter sido causado por pais ausentes, negligentes e instáveis. E não se sentindo dignas de amor, esse medo da perda ou da rejeição se transfere para a vida adulta, com um excesso de vigilância sobre o parceiro, como se estivessem tentando evitar ser deixados para trás, novamente. Dependência emocional. O ciúme excessivo também pode ser um reflexo de dependência emocional. A pessoa sente que não pode viver sem o parceiro e tem um medo intenso de ser substituída ou rejeitada. Esse tipo de dependência emocional leva a uma constante necessidade de garantias, de amor e atenção, e por isso o ciúme. Ciúme patológico. Esse tipo de ciúme é mais intenso e prejudicial, sendo frequentemente associado a transtornos de personalidade ou de saúde mental. O ciúme patológico vai além da preocupação saudável com a relação e pode envolver comportamentos extremamente possessivos, paranoicos e destrutivos, ou até mesmo agressivos. Ciúme delirante. No caso de ciúme delirante, o indivíduo tem uma crença fixa e irracional de que o parceiro está sendo infiel ou desleal, sem que haja qualquer evidência concreta. Esse tipo de ciúme está muitas vezes associado a transtornos psicóticos ou transtornos de personalidade paranoide. Ciúme obsessivo compulsivo. Pode ocorrer quando a pessoa tem uma preocupação excessiva e repetitiva com a possibilidade de traição ou deslealdade. Ela pode se engajar em comportamentos de vigilância constante, como verificar o telefone do parceiro, suas redes sociais ou até mesmo suas roupas e pertences, perseguindo o tempo inteiro a pessoa, tentando encontrar qualquer indício de infidelidade. Esse tipo de ciúme é frequentemente observado em pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. Ciúme controlador. Está presente em relações abusivas, onde um dos parceiros tenta controlar as ações, comportamentos e amizades do outro, sob a justificativa do medo de traição. O parceiro controlador pode tentar isolar o outro de suas amizades e familiares e impor regras sobre quem a pessoa pode ou não se relacionar, criando um ambiente de dependência emocional e desconfiança constante. Ciúme narcísico. É o ciúme que ameaça o ego e a autoimagem da pessoa que possui dimensões narcisistas. É voltado ao sinal que um outro lhe causa insegurança ao seu objeto de afeto, já que o objeto, nesse caso, é uma espécie de extensão do narcisista, onde ele experimenta uma crise de identidade quando seu parceiro desvia a atenção para outra pessoa. Ele se recusa a sentimentos difíceis, como o da desvalorização, rejeição, humilhação, entre outros, e sente a ameaça de uma possível perda de status e devoção, não se sentindo reconhecido pela sua grandeza, importância e superioridade. O ciúme do narcisista é concentrado na manutenção do seu ego, inflado, e não para o afeto real ao seu parceiro. Esse ciúme é direcionado ao medo de perder a atenção, e não ao de perder alguém. A terapia pode te ajudar a compreender as causas profundas dos seus sentimentos de ciúmes e aprender a gerenciar as suas emoções de maneira mais saudável, promovendo relações mais equilibradas e funcionais. Cuidar da sua autoestima é cuidar da sua beleza interior. Por isso, priorize a sua saúde mental e emocional. Faça terapia e dá uma conferida nos vários recursos e ferramentas indicadas nos links desse vídeo, que vão te auxiliar nas suas questões de autoestima, dependência emocional e ansiedade. E se esse conteúdo te ajudou,
deixa o seu like. Se você conhece uma pessoa ciumenta, compartilha com ela e até o próximo vídeo. Um beijo para você.